Primeira etapa do processo de transformação. Então, eu comecei, como eu já havia comentado no vídeo anterior, com a constelação. Então, gente, quando mencionou o gatilho de que a Tatiana não é agressiva com as palavras, ela não é impaciente, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas, que sempre teve um dom muito bom, que é o de ouvir, de orientar, de entender as pessoas, de querer ajudar. E naquele momento, eu não estava sendo daquela forma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda profissional. Fui atrás da minha terapeuta, que também é psicanalista, e ela começou um processo lá de trás, de tudo que eu já tinha vivido na minha infância, dos traumas, das culpas que eu carregava, daquelas pequenas coisas que eu não conseguia digerir. E aí, nós fizemos um processo de autoconhecimento, de autoestima, de autorrespeito, de, de entender quem era a Tatiana de verdade, quais eram os processos que eu precisava olhar, os traumas que eu precisava olhar e resignificá-los. Além disso, eu comecei um curso, uma pós-graduação em constelação familiar. Era algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas fui protelando e não fiz. Comecei o curso, e um curso online, mas que em determinado momento eu falei, não, se eu estou fazendo pós-graduação em constelação, eu preciso constelar para saber como funciona uma constelação. E foi aí que eu encontrei a minha professora linda, maravilhosa, que eu falei, gente, essa mulher faz sentido. Ela tem muito o meu jeito e eu vou constelar com ela. E aí procurei a minha professora, que hoje é minha professora, e ela me constelou. Gente, foi através da constelação que eu descobri que eu, Tatiana, não era o centro da minha vida. Eu não estava no centro da minha vida. Tudo que eu fazia era dependendo da opinião das pessoas. O meu casamento, o meu curso superior, a minha maneira de agir, a minha maneira de resolver algumas questões que eu não resolvia, de olhar para dentro de mim que eu nunca olhei, que eu sempre me critiquei. E a crítica das pessoas com relação a mim me feriam profundamente. Mas por que me feriam dessa forma? Porque eu precisava de validação, validação emocional, validação profissional. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito ruim. Se tratando de uma mulher que sempre foi forte, que sempre trabalhou, que sempre estudou, e de repente você entender que você não tinha o controle da sua vida, que a sua vida, as suas decisões, a sua maneira de pensar, de agir, estavam atrelados às pessoas, ao externo, àquilo que as pessoas falavam. Olha, o primeiro caminho é muito difícil, é doloroso, porque até você entender quem você é de verdade, o que você quer para sua vida, como você vai ter que passar a olhar, a se olhar
Gente, eu estou falando isso porque é de coração. É difícil, é muito difícil. Você começar a mostrar para as pessoas que aquilo que você fazia antes, você não vai fazer mais. Você não precisar mais da opinião de ninguém e você ser taxativo e falar: eu entendo a sua opinião, mas eu vou decidir, né? Então, quando você decide transformar a sua vida, o primeiro passo, buscar ajuda profissional, terapia e constelação. Gente, eu não estou dizendo que vocês são obrigados a fazer isso, de forma alguma. Mas eu estou mostrando para vocês que com a terapia e com a constelação, para a minha vida, foi um divisor de águas. E na constelação, eu pude perceber que tudo na minha vida eu dependia da avaliação dos meus pais. E foi assim por 40 anos. Por 43 anos. E eu perdi muitas coisas que eu poderia não ter perdido se eu tivesse tomado a decisão. Mas eu acho que tudo na vida é um aprendizado. Eu sempre olhei assim. Tudo na vida é um aprendizado. Quando certas coisas acontecem, o que nós podemos tirar de bom daquilo que aconteceu, né? Daquilo de ruim que aconteceu. Então, só de você começar a entender que você precisa mudar já faz muito sentido. Então, o primeiro passo, buscar ajuda profissional, ok? Como? Terapia, constelação, psicanálise. São vertentes, são braços que nós precisamos agarrar para conhecer, para nos ajudar a nos conhecer melhor. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e comece a me seguir no canal. Vamos para o próximo vídeo, destrinchando um pouco mais sobre o meu processo de transformação e poder te ajudar a fazer o seu processo de transformação. Até o próximo vídeo.